Há uma fase depois do despertar espiritual que quase ninguém menciona, porque ela não se parece com iluminação, liberdade ou paz. Ela começa quando aquilo que antes movimentava sua vida perde a força. O sucesso deixa de seduzir. A aprovação já não alimenta. Os objetivos parecem vazios. E a identidade construída durante anos começa a se desfazer silenciosamente. Você continua acordando, trabalhando, conversando e cumprindo suas obrigações, mas sente que uma parte de você já não participa de nada disso. Não é apenas tristeza, nem o cansaço comum de um período difícil. Existe uma quietude pesada, uma ausência de impulso que faz a própria existência parecer distante. Com o tempo, fica claro que você não deseja necessariamente deixar a vida. O que começa a desaparecer é a vontade de continuar vivendo exatamente da maneira como viveu até aqui. Como ainda não consegue enxergar outra possibilidade, surge a sensação de estar suspenso entre dois mundos, consciente demais para voltar às antigas ilusões, mas ainda sem uma nova direção. Muitas pessoas se surpreendem quando atravessam esse período. Esperam que o despertar espiritual traga respostas imediatas, mas frequentemente ele começa retirando as respostas que sustentavam tudo. Os papéis perdem o sentido. As histórias usadas para explicar quem você era deixam de convencer, e as recompensas que alimentavam o ego já não produzem o mesmo efeito. Foi nesse momento que a chamada morte do ego deixa de parecer uma ideia espiritual bonita e passa a ser uma experiência psicológica concreta. Pela perspectiva de Carl Jung, uma transformação profunda não acontece como uma subida contínua em direção à luz. Antes que uma personalidade mais verdadeira possa surgir, a estrutura anterior precisa perder sua autoridade. Então, o verdadeiro conflito começa a aparecer. O antigo eu pode enfraquecer antes que um novo centro interior esteja preparado para orientar sua vida. Nesse intervalo, a psique entra em um estado limiar. Você já não pertence completamente à pessoa que foi, mas ainda não consegue reconhecer aquela que está começando a surgir. Durante muito tempo, o ego manteve você em movimento por meio do medo, da comparação, da ambição, da necessidade de pertencimento e da esperança de finalmente se tornar alguém digno de valor. Até a dor oferecia uma direção, porque sempre existia algo para superar, provar ou conquistar. Era esse mecanismo que sustentava sua sensação de avanço. Mas chega um momento em que esse mecanismo perde a força. Quando o despertar revela a natureza dessas motivações, o combustível desaparece. Você enxerga as máscaras, reconhece os jogos emocionais e percebe quantas escolhas foram feitas apenas para evitar rejeição. A pergunta deixa de ser como vencer e passa a ser: por que continuar participando de tudo isso? Nesse cenário, o vazio começa a aparecer. Não como prova automática de evolução espiritual, nem como algo que deva ser ignorado quando provoca sofrimento profundo, mas como o possível colapso de uma antiga forma de produzir significado. A psique desmontou aquilo que não podia continuar, porém ainda não terminou de construir o que virá depois. Por isso você não se sente iluminado. A sensação é de estar sem gravidade, como se o antigo contrato com a vida tivesse expirado enquanto um novo ainda não foi escrito. O que parece ser o fim pode ser apenas o espaço silencioso onde uma maneira mais verdadeira de existir começa, lentamente, a tomar forma. E quando esse contrato expira, não é apenas a mente que percebe. O corpo também sente que as antigas instruções deixaram de chegar. Durante anos, seu sistema nervoso aprendeu a funcionar por meio de urgência, pressão, ameaça, recompensa e expectativa. Havia sempre alguma coisa para alcançar, alguém para impressionar ou uma perda para evitar. Mesmo nos momentos de descanso, uma tensão invisível mantinha você ligado ao próximo objetivo. Agora, esses sinais enfraqueceram e o corpo não sabe mais como se mover sem eles. A vontade diminui, o entusiasmo se torna raro e até ações simples parecem exigir uma energia que antes surgia naturalmente. Vista de fora, essa experiência pode parecer apenas apatia ou desinteresse. Por dentro, porém, acontece algo muito diferente. Você percebe a realidade com mais clareza.
mas sente cada vez menos atração por aquilo que vê. Existe consciência. Existe presença. O antigo apego, no entanto, começa a desaparecer. O motivo é mais profundo do que parece. O despertar não transforma apenas suas ideias. Ele interrompe o mecanismo psicológico que convertia medo e carência em movimento. Quando você deixa de acreditar que uma conquista finalmente provará seu valor, ela perde a força magnética que exercia sobre você. Algo semelhante acontece com a necessidade de aprovação. Ao perceber que o reconhecimento dos outros não pode oferecer uma identidade estável, agradar deixa de produzir a mesma recompensa. Quando as projeções sobre pessoas, relações e futuros imaginados começam a cair, o mundo parece perder parte do brilho que possuía. Jung descreveu esse fenômeno ao falar da projeção. Trata-se de um processo inconsciente pelo qual enxergamos no mundo exterior conteúdos que pertencem à nossa própria psique. Você não desejava apenas determinada pessoa ou determinado futuro. Desejava aquilo que sua própria alma havia depositado nessas imagens. Quando essa projeção é retirada, surge facilmente a impressão de que o amor, a beleza e o significado desapareceram. Na realidade, a energia que revestia essas experiências começou a retornar para dentro de você. O desafio é que, nesse estágio, ainda não existe clareza suficiente para reconhecê-la como algo próprio. Por isso, esse retorno dificilmente é percebido como força. No início, ele costuma ser vivido como perda. Aquilo que antes iluminava o mundo exterior permanece recolhido em uma região desconhecida da personalidade. É nesse intervalo, entre a retirada das antigas projeções e a descoberta de uma fonte interior de significado, que o vazio ganha forma. Tentar recuperar imediatamente a antiga motivação costuma aprofundar o conflito. Você exige que uma estrutura enfraquecida volte a comandar uma psique que já não consegue obedecê-la da mesma maneira. Ainda assim, é importante não transformar todo o sofrimento em sinal espiritual, ou interpretar qualquer dor como parte obrigatória do despertar. Quando esse vazio se torna intenso, persistente ou compromete profundamente a vida cotidiana, buscar apoio psicológico representa um gesto de cuidado, não uma negação da transformação. A psicologia profunda convida você a escutar o sofrimento sem reduzi-lo a uma única explicação. Talvez você não tenha perdido a capacidade de viver. Talvez apenas tenha perdido o combustível que sustentava sua antiga maneira de existir, enquanto sua energia começa a descer para um lugar onde o ego ainda não sabe encontrá-la. E quando essa energia desce para uma camada que o ego não controla, a sensação mais imediata é a de não reconhecer mais a própria personalidade. Você se lembra de quem era, conhece seus hábitos e ainda consegue repetir antigos comportamentos, mas já não sente que eles nascem de um lugar verdadeiro. É como vestir uma roupa feita exatamente para você que, de repente, deixou de servir por dentro. As conversas continuam, mas certas palavras começam a soar ensaiadas. Os vínculos permanecem. Porém, você percebe quantas relações dependiam da versão de si que estava sempre disponível, sempre compreensiva ou sempre disposta a diminuir a própria verdade para preservar a harmonia. Até a maneira de demonstrar força passa a parecer parte de uma atuação antiga. Jung chamou essa estrutura de persona, a face psicológica construída para encontrar um lugar no mundo. Ela não é uma mentira e nem precisa ser destruída, pois todos necessitam de alguma forma de adaptação para conviver, trabalhar e se relacionar. O problema começa quando essa face passa a ocupar o lugar da totalidade de quem você é. Durante muito tempo, talvez sua energia tenha sido usada para proteger uma imagem. A pessoa forte que nunca precisava de ajuda. A pessoa tranquila que evitava conflitos. A pessoa produtiva que só se sentia valiosa quando fazia mais. Ou a pessoa espiritual que acreditava não poder sentir raiva, contradição ou cansaço. O despertar rompe lentamente essa identificação. Então você começa a enxergar o esforço necessário para manter esse personagem. Percebe quanto da própria vitalidade foi sacrificada para que ele permanecesse convincente. O antigo eu não desaparece de uma vez. Continua tentando desempenhar sua função,
mas já não encontra a mesma energia para sustentá-la como antes. Situações antes toleradas passam a provocar um desconforto inesperado. Não se trata apenas de impaciência. É a psique recusando continuar investindo força naquilo que exige sua divisão interior. Você se torna mais sensível à falsidade, à incoerência e às expectativas que obrigam você a abandonar partes importantes de si. Ao mesmo tempo, ainda não existe clareza sobre como viver sem essas adaptações. A persona oferecia pertencimento, previsibilidade e proteção. Quando sua antiga autoridade enfraquece, surge o medo de perder pessoas, posições e até a imagem que você construiu sobre si mesmo ao longo dos anos. Essa passagem dificilmente parece libertadora no começo. A liberdade chega acompanhada de uma pergunta que não admite respostas rápidas. Quem sou eu, quando deixo de tentar corresponder ao que esperam de mim? A personalidade mais profunda não aparece como um novo personagem pronto. Ela começa a se revelar por meio de recusas silenciosas. Você já não consegue fingir entusiasmo, perseguir aquilo que não deseja ou permanecer inteiro em lugares onde precisa se fragmentar. Cada recusa retira mais energia da vida antiga, mas ainda não revela para onde essa força será direcionada. Assim, você permanece em um território psicologicamente desconfortável, incapaz de voltar completamente à antiga identidade, e ao mesmo tempo, sem conseguir habitar uma nova. Parece que perdeu a si mesmo quando, na realidade, começou apenas a perder aquilo que aprendeu, durante toda a vida, a chamar de eu. E perder aquilo que você aprendeu a chamar de eu provoca uma reação quase inevitável. Surge a tentativa de recuperar a pessoa que existia antes. Você procura antigas músicas, antigos interesses, antigos lugares e até antigas relações, esperando reencontrar a sensação de familiaridade que um dia sustentou sua vida. Também pode tentar estabelecer novos objetivos, ocupar cada espaço do dia ou obrigar a mente a produzir entusiasmo. Durante alguns instantes, parece que alguma coisa retorna. Logo depois, porém, o vazio reaparece de forma ainda mais evidente, como se nada daquilo fosse capaz de preencher o espaço que se abriu. A razão para isso é mais profunda do que parece. A estrutura que determinava aquilo que você deveria desejar perdeu parte de sua autoridade. Pedir que ela funcione como antes significa tentar ressuscitar uma identidade enfraquecida dentro de uma psique que já reconheceu suas próprias limitações. Quanto mais você força esse retorno, maior se torna a divisão entre aquilo que faz e aquilo que sente. O corpo executa, mas não acompanha. A mente planeja, mas não acredita. A persona continua sorrindo, enquanto uma região muito mais profunda permanece em silêncio, recusando-se a seguir o mesmo caminho. Esse conflito consome uma enorme quantidade de energia. O cansaço passa a parecer incapacidade quando, na verdade, revela o choque entre dois centros psicológicos. O ego antigo ainda tenta conduzir sua vida por meio da recompensa, da comparação e do medo de ficar para trás. Algo mais profundo, porém, já não aceita essa direção. Jung observou que o verdadeiro desenvolvimento psicológico costuma nascer da tensão entre forças opostas que já não podem ser resolvidas pelos métodos habituais. De um lado permanece a necessidade de continuar pertencendo ao mundo conhecido. Do outro, existe a impossibilidade de voltar a viver contra aquilo que você agora percebe. Nenhum desses lados consegue vencer sem produzir uma perda importante. Se você retornar completamente à antiga identidade, trairá a consciência que conquistou. Se abandonar impulsivamente tudo o que construiu, poderá transformar uma mudança interior em destruição exterior. Nenhum dos extremos representa a verdadeira saída. O desafio, portanto, não é escolher um dos lados. É permanecer consciente dentro dessa tensão, até que uma terceira possibilidade comece a surgir. Jung relacionou esse movimento à função transcendente, não como uma fuga mística da realidade, mas como o nascimento gradual de uma resposta que o ego, sozinho, jamais conseguiria criar. Enquanto essa resposta amadurece, o vazio transforma-se no lugar onde algo novo está sendo preparado. Na superfície, nada extraordinário acontece. Nenhuma revelação grandiosa aparece,
e nenhuma nova identidade se apresenta pronta. Ainda assim, abaixo da consciência, a psique reorganiza prioridades, recolhe projeções e aproxima conteúdos que permaneceram separados durante anos. Por isso a antiga motivação não retorna. Ela já não pode conduzir você ao próximo estágio da própria vida. O que precisa nascer não é outra ambição destinada a preencher rapidamente esse espaço, mas uma forma de orientação que não dependa de provar seu valor. Antes que isso aconteça, porém, será necessário encontrar tudo aquilo que a persona precisou esconder para sobreviver, porque grande parte da energia que você procura continua guardada na sombra que sua antiga identidade foi obrigada a rejeitar. A sombra não guarda apenas aquilo que você considera vergonhoso, negativo ou difícil de aceitar. Ela também conserva sua força, sua espontaneidade, a raiva que protege, o desejo autêntico e a capacidade de dizer não, qualidades que precisaram ser reprimidas para que sua persona fosse aceita. Talvez você tenha aprendido que só receberia amor sendo agradável. Sua firmeza foi empurrada para a sombra. Depois acreditou que precisava parecer forte o tempo inteiro, e sua vulnerabilidade foi escondida. Quando percebeu que revelar suas verdadeiras necessidades poderia afastar pessoas, começou a silenciá-las, antes mesmo de reconhecê-las dentro de si. Cada uma dessas adaptações ajudou você a sobreviver emocionalmente, mas também separou partes importantes da sua energia. A persona tornou-se cada vez mais eficiente para lidar com o mundo, enquanto sua vida interior ficava cada vez mais estreita. O despertar rompe esse acordo e começa a devolver aquilo que permaneceu excluído durante tantos anos. Esse retorno, porém, raramente acontece de maneira organizada. Em vez de surgir como vitalidade ou paz, ele aparece como irritação sem causa aparente, intolerância ao que antes era suportado, necessidade de afastamento, sonhos perturbadores, contradições e sentimentos que parecem incompatíveis com a imagem que você construiu de si mesmo. Por isso, muitas pessoas acreditam que estão regredindo depois do despertar. Esperavam tornar-se permanentemente serenas, compreensivas e desapegadas, mas acabam encontrando tudo aquilo que sua espiritualidade tentou superar antes de realmente compreender. O que retorna não é um erro. É justamente aquilo que permaneceu esquecido. Jung alertava para o perigo de buscar apenas a luz e permanecer inconsciente da própria escuridão. O crescimento não acontece ao imaginar uma personalidade perfeita, mas ao tornar consciente aquilo que continuava agindo sem ser reconhecido. Isso não significa obedecer a cada impulso nem justificar atitudes destrutivas. Significa compreender o que cada emoção tenta comunicar. A raiva pode revelar um limite violado. A inveja pode apontar para um desejo que você nunca se permitiu assumir. O cansaço pode denunciar uma vida construída para corresponder às expectativas externas. O afastamento pode mostrar que determinados vínculos dependiam da sua submissão emocional. Quando esses conteúdos encontram espaço na consciência, a energia aprisionada neles começa lentamente a ser liberada. É por isso que a descida à sombra ocupa uma posição decisiva dentro do vazio. Você não encontrará uma nova vontade de viver, perseguindo estímulos cada vez maiores. Encontrará força ao recuperar as partes de si que precisaram ser abandonadas para sustentar uma identidade aceitável. Aquilo que parecia ausência de energia revela outra realidade. Sua vitalidade não desapareceu. Ela apenas deixou de colaborar com tudo aquilo que exigia sua negação. Continua presente nas palavras que você não disse, nos limites que não estabeleceu, nas escolhas que adiou e nas verdades que evitou para continuar pertencendo. Existe, porém, um detalhe essencial. Quando essa força retorna, ela ainda precisa ser integrada. Caso contrário, a sombra não se transforma em consciência, ela apenas assume o lugar da antiga persona e cria uma nova identidade extrema, construída agora em oposição a tudo aquilo que você foi. Construir uma nova identidade apenas para rejeitar o passado significa continuar permitindo que ele determine quem você é. Quem sempre agradou pode confundir despertar com rejeitar todos. Quem permaneceu em silêncio pode acreditar que encontrou força ao transformar cada conversa em confronto.
Quem viveu buscando aprovação pode usar o desapego para evitar qualquer vínculo profundo. À primeira vista, tudo parece diferente, mas o centro continua preso à mesma ferida. Antes você obedecia ao medo de ser rejeitado. Agora tenta rejeitar primeiro para não ser alcançado por ele. Antes escondia suas necessidades para preservar relações. Agora pode convencer a si mesmo de que não precisa de ninguém. Isso não representa integração, mas apenas uma inversão do antigo personagem. Jung nunca propôs eliminar um lado da personalidade para glorificar o outro. A individuação exige sustentar a complexidade de reconhecer forças opostas sem ser dominado por nenhuma delas. Você pode ser firme sem se tornar cruel, sensível sem abandonar a si mesmo, independente sem fugir da intimidade e consciente da própria escuridão sem transformá-la em justificativa. Essa união não acontece por meio de uma decisão intelectual. O sistema nervoso precisa aprender lentamente que expressar sua verdade já não representa a mesma ameaça que representou no passado. Cada limite estabelecido sem culpa, cada necessidade admitida sem vergonha e cada conversa vivida sem recorrer ao antigo personagem devolvem uma parte da energia que permaneceu dividida. A vitalidade reaparece de maneira discreta. Primeiro como uma recusa clara diante daquilo que já não combina com você. Depois como uma atração silenciosa pela simplicidade, pelo silêncio e por escolhas que não exigem negociação interior. Pode parecer pouco diante da intensidade dos antigos desejos, mas existe uma diferença decisiva. Agora o movimento já não nasce do pânico de se tornar alguém. Surge de uma aproximação tranquila, com aquilo que já é verdadeiro. O vazio começa a mudar de textura. Ainda existem dias sem direção, mas eles deixam de parecer uma condenação. O silêncio passa a funcionar como um espaço de escuta, e não mais como uma ameaça. Você também percebe que nem toda ausência precisa ser preenchida, e que nem toda lentidão significa estagnação. A psique aprende a produzir movimento sem recorrer ao medo, enquanto o corpo desaprende a confundir tensão com vitalidade. É nesse estágio que pequenas experiências passam a possuir uma profundidade inesperada. Uma escolha coerente oferece mais presença do que uma grande conquista vazia. Um vínculo em que você não precisa representar devolve mais energia do que inúmeras relações sustentadas pela necessidade. Uma ação simples, realizada sem divisão interior, faz o corpo voltar a sentir participação. Nada disso produz o antigo entusiasmo compulsivo, e justamente por isso pode passar despercebido. A nova direção não chega como uma voz grandiosa anunciando seu destino. Ela surge como uma inclinação tranquila em direção ao que parece honesto. Quando você começa a confiar nessa inclinação, aquilo que Jung chamou de self deixa de ser apenas um conceito e passa, silenciosamente, a atuar como um centro mais profundo de organização. Esse centro mais profundo não surge para destruir o ego, mas para colocá-lo em uma posição diferente. O ego continua necessário para tomar decisões, organizar a realidade e construir uma vida concreta. A diferença é que ele deixa de agir como se fosse a totalidade da psique e passa a ocupar apenas o lugar que realmente lhe pertence. Durante muito tempo, o ego interpretava cada experiência a partir de uma única pergunta: o que isso diz sobre mim? Uma rejeição parecia provar falta de valor. Uma conquista prometia finalmente construir uma identidade. O futuro era tratado como o lugar onde você, enfim, se tornaria suficiente para existir. Quando o self começa a reorganizar a personalidade, essa negociação perde força. Você continua sentindo medo, frustração e cansaço, mas essas experiências deixam de definir completamente quem você é. Elas atravessam sua consciência sem ocupar todo o espaço interior, permitindo que exista algo mais profundo do que cada emoção passageira. A existência também muda de significado. Ela deixa de parecer uma tarefa que precisa ser justificada o tempo inteiro. Você já não precisa acordar todos os dias com uma missão grandiosa, sentir entusiasmo permanente ou transformar cada dificuldade em uma lição espiritual. Estar presente começa a ser suficiente para que a direção apareça naturalmente no próprio movimento. Essa transformação alcança também seus relacionamentos.
Antes, a necessidade funcionava como uma cola invisível. Você se aproximava de algumas pessoas porque precisava ser confirmado por elas, permanecia em determinados vínculos para não enfrentar a solidão e confundia intensidade emocional com conexão verdadeira. À medida que essas projeções recuam, o outro passa a ser visto sem o brilho criado pela carência e sem a escuridão produzida pelo medo. Isso pode provocar afastamentos porque relações sustentadas por papéis rígidos raramente permanecem iguais quando uma das pessoas deixa de representar aquilo que sempre representou. Os vínculos que permanecem, porém, tornam-se muito mais reais. Você já não precisa diminuir a si mesmo para continuar ao lado de alguém, nem transformar outra pessoa na responsável por preencher aquilo que falta dentro de você. A proximidade deixa de ser fusão e passa a ser um encontro entre duas pessoas inteiras. Nesse momento, a vida comum recupera uma profundidade que parecia perdida. Não porque o mundo volte a parecer mágico como antes, mas porque você deixa de exigir que ele carregue sozinho o significado que pertence à sua própria alma. Trabalho, relações e escolhas deixam de funcionar como provas permanentes do seu valor. Pouco a pouco, essas experiências tornam-se formas de participação. O prazer também retorna, mas com outra textura. Torna-se menos dramático, mais estável, menos dependente de novidade e muito mais ligado à presença. A antiga pressa de alcançar uma versão futura de si começa a desaparecer, dando lugar ao desejo de cuidar daquilo que já está diante de você. Essa é a passagem do despertar como ruptura para o despertar como encarnação. A consciência deixa de servir para observar a vida à distância ou para acreditar que está acima das pessoas presas às próprias ilusões. Ela passa a ser a maneira como você habita o próprio corpo, estabelece limites, assume responsabilidades e participa do mundo sem voltar a dormir dentro da persona. Enquanto isso acontece, o vazio não desaparece de uma única vez. Ele começa a ser preenchido por uma presença silenciosa, quase imperceptível. Aos poucos, você percebe que a vontade está retornando, não como pressão para se tornar alguém diferente, mas como liberdade para escolher com consciência aquilo que realmente merece receber sua energia. Quando essa escolha se torna possível, você compreende algo que antes parecia impossível enxergar. Aquilo que parecia o fim da sua ligação com a vida era, na verdade, apenas o encerramento de uma maneira específica de vivê-la. O antigo modelo dependia de pressão, comparação, aprovação e medo para manter você em movimento. Durante muito tempo, parecia necessário provar que merecia estar aqui, conquistar um lugar e sustentar uma identidade mesmo quando ela já não correspondia ao que realmente sentia. Quando esse modelo desmoronou, a própria existência pareceu perder o sentido. Você confundiu o fim do personagem com o fim de si mesmo. O vazio, porém, nunca foi um veredicto definitivo sobre sua vida. Ele era a mensagem de uma psique que já não conseguia permanecer dividida. Não dizia que você não deveria existir. Revelava apenas que a maneira como havia aprendido a existir já não conseguia abrigar a pessoa que estava se tornando. A partir dessa compreensão, toda a travessia muda de significado. Você deixa de lutar para recuperar a antiga fome e começa a escutar uma direção silenciosa que nasce da coerência. A vontade retorna como preferência, não como compulsão. Você escolhe porque algo parece verdadeiro e não porque precisa provar o próprio valor. Aprende a descansar sem interpretar a pausa como fracasso. Aprende a se relacionar sem desaparecer dentro do outro e a agir sem transformar cada resultado em medida da própria identidade. É assim que a individuação começa a ganhar forma na vida cotidiana, muito antes de qualquer grande transformação exterior. Foi exatamente isso que Jung procurou mostrar ao falar da individuação. Tornar-se quem você é não significa alcançar uma personalidade perfeita. Significa aproximar o exterior e o interior até que deixem de disputar continuamente o controle da sua vida. Cada parte encontra seu lugar sem precisar eliminar as demais. Enquanto esse processo amadurece, a persona deixa de comandar tudo sozinha. A sombra devolve a energia que permaneceu aprisionada durante anos. O ego aprende a servir a uma totalidade maior,
E o self passa a oferecer uma orientação que já não depende do barulho do mundo nem da aprovação das pessoas. Você não retornará à pessoa que era antes do despertar, porque aquela inocência já não pode ser recuperada. Mas também não precisa permanecer para sempre no vazio. Retorna à vida com menos ilusões e, justamente por isso, com uma capacidade muito maior de habitá-la plenamente. Se esse vazio vier acompanhado de sofrimento intenso ou estiver comprometendo profundamente sua vida cotidiana, conversar com alguém de confiança e buscar apoio psicológico representa um gesto de cuidado, coragem e responsabilidade consigo mesmo. Nenhuma transformação precisa ser atravessada em completo isolamento. Se esta mensagem encontrou uma parte sua que você ainda não conseguia nomear, escreva nos comentários a palavra presença para mostrar que chegou até o final. Conte também o que mais tocou você nesta reflexão e qual parte dessa travessia se parece com o momento que está vivendo. Seu relato pode ajudar outra pessoa a perceber que não está sozinha nesse caminho. E se você deseja continuar explorando Carl Jung, o despertar e as transformações profundas da psique, inscreva-se no canal. Lembre-se de uma última coisa: você não perdeu necessariamente sua capacidade de viver. Talvez esteja apenas aprendendo com tempo, cuidado e consciência a nunca mais precisar abandonar a si mesmo para continuar existindo.